disse, eu quero chamar a nossa colega Thalita Herechu. Primeiramente, eu acho que sou grata por tudo que eu estou aprendendo aqui com os colegas, né? Eu sou uma professora, comecei muito jovem, primeira vez que eu tive uma sala de aula eu tinha 15 anos, né? Porque eu fiz magistério. Eu sou professora já há 20 anos, né? E eu falo assim para os meus colegas, né, que hoje eu estou um pouco cansada, mas que estar nesse espaço do laboratório é um espaço de resistência e que também me proporciona o encantamento, né? Eu sou uma apaixonada por esse trabalho. Eu já trabalhei em outra escola, né? Na escola Chico Mendes eu trabalhei nos laboratórios de aprendizagem também lá. Então eu atendo aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né? Porque não é da rede, às vezes nem todos aqui são, às vezes não entendem, né? E eu trabalho agora na EMF de Timbaúba com os anos finais, 7º, 8º e 9º anos. E eu trouxe aqui um trecho, né? Vamos dizer assim, um meandro da minha pesquisa de doutorado, né? Eu sou doutoranda do ensino de geografia na UFES, a minha orientadora, né? Ivone Bonini também, e trabalho com uma pedagogia, vamos dizer assim, feminista, com as geografias feministas e com a geografia das emoções. Por que eu falo isso? Porque eu quero ler um trecho aqui, que é um trecho também da minha qualificação, que é um relato, né? Para a gente conversar rapidamente assim, sobre o meu trabalho. Eu separei aqui. Então, na minha tese, eu vou trabalhar com essa ideia de que quem são os imutáveis, né? Quem são os desejáveis? Qual é a imagem do aluno ideal? Qual é a imagem do aluno padrão dentro de uma escola, né? E eu trabalho justamente com a outra ponta, né? Eu pensei muito antes de falar, mas tudo que eu vivi, né, nesses 2 anos numa outra escola, nesses 2 anos nessa escola, e é o que eu sinto, eu acho que eu trabalho no quarto de despejo da escola. Né? Como a Carolina Maria de Jesus falava, né, que a favela é o quarto de despejo, né, da cidade, eu acho que eu trabalho tentando ressignificar esse espaço onde muitos alunos têm N questões, né, não só dificuldade de aprendizagem, né? E eu trabalho com as histórias de vida deles. E às vezes eles trouxeram nesses relatos, né, muitas situações em que eu percebi que eles eram sobreviventes, muitos sobreviventes de chacinas, muitos descendentes, né, filhos diretos de pessoas também que passaram por essas situações, e crianças traumatizadas, né. Então eu sempre falo, né, eu sou muito comovida com toda a situação, né, das crianças na Palestina, porque a gente trabalha aqui na nossa escola. Nas nossas escolas da rede municipal, nós trabalhamos com essa população que está sendo dizimada, que está sendo morta, né? E a gente tem que ter, por mais difícil que seja, né, a gente entender isso. E eu vou trazer um relato aqui rapidinho, então, de uma coisa que eu vivi na outra escola, mas que eu já vi relatos bem parecidos também ali na EMF de Timbaúba, que é quase uma Alvorada. Então, hoje vieram poucos alunos na escola. As crianças relatam que escutaram muitos tiros à noite e um deles dispara. Eu nem dormi, Sora. Minha casa fica com a porta aberta porque fica bem na divisa da rua com o mato. E os caras precisam passar pela minha casa para se esconder. Minha mãe já disse para ficar quietinho e a gente se esconde atrás do armário. Fiquei estarrecida com a franqueza daquele relato. Como dar uma aula sobre vogais, circo, palhaços que tinha planejado no dia anterior. Paro tudo e fico a escutá-los. Um aluno interdita fala de outro. Ei, não é bom ficar contando essas coisas aqui na escola.
Os caras falaram para a gente ficar de bico fechado. No turno da tarde, os alunos mais velhos estão agitados. Alguns olham o celular e no meio do recreio observam 3 meninos negros pulando o muro da escola e os interpelam gritando: "Onde vocês vão, gurizada?" O aluno G, com o qual tem uma relação mais próxima de afeto, me responde: "Os caras estão chamando para função. Vão invadir a vila, senhor, e precisam da gente." Me dói o coração e me estremeço ao ouvir aquilo. Fala: "Não vai, Gê, tu tem escolha." Ele replica apressadamente: "Não tem. Vá, senhor, o que está querendo de mim?" Eu respondo: "Te quero vivo." Vejo ele pulando o muro da escola e subindo a lomba correndo. Então esse é um relato de uma situação que eu vivi, que eu conto sempre, né? Em muitos momentos. E o G, né, que eu mudei o nome, claro, que é um aluno que sobreviveu, mas hoje, né, eu tive a notícia de outro aluno, né, que não. E o espaço do laboratório de aprendizagem como um espaço de vida. Né? E eu achei, assim, no doutorado eu queria entender isso. E nessas questões todas eu cheguei, né, na Judith Butler, né, que é uma judia anti-sionista. E ela vai trabalhar, a preocupação dela agora é essa, né? Quem são os enlutáveis? Né? Quem são aqueles por quem a gente chora? Então, eu chorar pelos meus alunos que não estão mais aqui é importante, né? A gente falar deles na escola é importante. A importância do luto é muito importante nas nossas escolas. Porque parece que quando o aluno invade, abandona, é só uma tarja, né? Marcada com um canetão fosforescente, ali, um marcador de texto nas nossas listas. E agora no final do ano a gente passa pelos conselhos de classe. E a gente precisa olhar para essas coisas, que às vezes são bem indigestas. Às vezes nós queremos falar de circo, palhaços, né? Cirandas. Mas nós, enquanto professores, nessa realidade, é importante que a gente olhe para isso também. Né? Se a gente quer que nossos alunos sobrevivam e que a escola seja um espaço de vida e que o laboratório de aprendizagem seja um espaço de vida, né? E que todos os projetos que passaram aqui sejam espaços de vida, a gente precisa pensar sobre isso. Eu mudei um pouquinho o que eu ia trazer, porque, na verdade, os meus alunos prepararam um banner lá, nós já apresentamos na SECOM, porque eles também acharam que estava se falando muito sobre bullying na escola, tá? E eles mesmos começaram a se irritar com essa situação do que é o bullying. Né? Então, além dessas questões da sobrevivência, os meus alunos começaram a dizer: "Tá, mas o que é o bullying?" Né? E as escolas às vezes param, fazem palestras sobre bullying, combate ao bullying, o que é o bullying. E nós começamos a pensar sobre isso, eu comecei a estudar, e eu cheguei até nas minhas leituras, né, do meu doutorado sobre a pedagogia né, sobre o feminismo interseccional. E aí tive a ideia, através de uma cientista, de uma geógrafa feminista, trabalhar com os níveis de bem-estar escolar. Eu acho que tem tudo a ver com isso do luto e da vida, né? Os enlutáveis. Quem são as pessoas? E aí a gente pensou através de como as emoções e o conforto, o desconforto em certos lugares são marcadores de desigualdade. Para sair dessa história do bullying, né? Superar essa história do bullying. E aí a gente chegou lá atrás, né, a uns quadros, né? Quem são os que mais sofrem bullying? Se fosse para olhar sim e não, que está lá, né? A gente ia ver que 50% mais ou menos dizem que sim, e os outros 50% do LA dizem que não. 48 alunos responderam.
E aí, o que aconteceu? Eu comecei a dizer, mas vamos mostrar outros marcadores, né? A classe social não é tão interessante naquele contexto, né? Numa escola bem dentro da comunidade onde a gente está inserido. Mas outros marcadores se mostraram interessantes, como foi raça e gênero. E o que a gente viu, discutimos ali com eles, né? Essas questões, e nós vimos que as meninas, se a gente separasse por meninos e meninas, ia ter uma disparidade enorme, né? Nesse nível de bem-estar escolar. Os meninos brancos, que eu atendo no laboratório de aprendizagem, marcaram o nível 9.5, numa escala de 0 a 10. 0 seria um mal-estar total. E 10 seria o bem-estar total ao estar na escola. A gente não avaliou o LA nesse momento, talvez venha no próximo ano, né? A gente avaliou o nível de bem-estar na escola. Nós vimos depois que as meninas, né, os meninos brancos eram 9.5, os meninos negros, foi a nossa surpresa da pesquisa, ficou 8 ponto alguma coisa, nota média, e as meninas ficou entre 6.3 e 6.4. Meninas, 6.3 eu acho que eram as meninas negras e 6.4 a nota das meninas brancas, né? Então, eu achava, né, racializando ali, porque eu atendo, eu fiz também na minha pesquisa, que 38% dos alunos são, na escola de educação, se autodeclararam negros na hora da ficha da matrícula. E eu atendo 70% dos meus alunos que eu atendo são autodeclarados como negros, né, pretos e pardos. Então, eu achei que essa questão ia ser prevalente, mas o que não foi, mostrando, né, que tem um mal-estar ali dos anos finais, das meninas mais velhas na escola, né, que é o nosso grupo ali de atendimento, no mal-estar, e a gente discutiu isso entre eles. Então, essa é a minha pesquisa ali que eu trouxe, para a gente conversar, e aí, claro, que aí quando a gente conversou, os meninos deles, alguns, né, trouxeram também uma informação muito importante, que foi o fato de que eles não queriam se mostrar vulneráveis. Então, alguns disseram que marcaram um valor menor, um valor maior, né, de bem-estar, que eles gostariam depois pensando e discutindo, né? Mas também essa visibilização das violências, né, também é importante para a gente conversar dentro da escola. Nós estamos num momento entre eles, mas eu acho que vai chegar um momento também da gente conversar, ampliar para outros grupos que eles querem no próximo ano agora, inserir a discussão também, né, do bem-estar e mal-estar escolar, né, das desigualdades na escola e do bullying, né, também com a sexualidade, porque alguns alunos me trouxeram essa questão. Então, as discussões são imensas ali desse trabalho que me emociona, que é um trabalho de resistência, que eu tenho que bater o pé todo dia para atender os meus alunos e não substituir, né? A gente sabe como é que não é fácil, né? Mas agradeço.